Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 3 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, aqui está a curva da semana passada, no dia 25 de outubro, o estado estava registrando 234.076 casos oficialmente e ontem, no mesmo período, a gente já estava registrando 243.499 casos. Então o represamento dessa semana ficou um pouquinho maior do que a gente gostaria, um pouquinho maior do que a gente tem observado também. Chegou aqui a praticamente 14 mil casos, e o que dá 4% a mais. A gente estava vendo que sempre estava dando na faixa dos 3%, 2,5%, 3% represamento estadual. Mas, enfim, o represamento de 2 semanas chegou a 8 mil casos, também é bastante alto, 1%, que para 2 semanas eu acho bastante. Mas a gente pode achar, eu espero que essa semana tenha sido uma semana diferente, não seja a regra, mas sim a exceção com um represamento tão alto. Mas enfim, hoje a gente está registrando, na verdade ontem, né, eu me atrasei para gravar esse vídeo, só estou gravando no dia 3, mas eu tirei esses dados ontem de tarde da Secretaria Estadual da Saúde e a gente estava registrando 249.037 casos pro dia 1º de novembro. Então a gente pode fazer aquele ajuste que a gente sempre faz de 3% a mais, para supor que a gente está no dia 1º com 256.508 casos, que provavelmente seja muito próximo da onde a gente vai finalizar os números, da onde vai consolidar esses dados. E isso dá um avanço essa semana de 11.400 novos casos. Semana passada também teve um avanço forte de 12.603 casos. Então a gente viu aqui nas novas confirmações diárias que as médias semanais deram uma aumentada considerável nessas 2 últimas semanas, exatamente por causa desse represamento que entrou. Eram muitos casos dessa semana e também aí com um ajuste de 3% a gente aumenta os casos dessa semana aqui atual. Então a gente chegou perto na semana passada desses 2.000 casos por dia de média que a gente viu aqui no início de setembro, e a gente não está tão longe do auge que foi lá em agosto, que foi 2.261 casos por dia de média. Então a gente está aqui numa média razoavelmente alta, a gente vinha num decrescimento e aparentemente nessas 2 últimas semanas esse decrescimento meio que se reverteu, a gente teve uma aceleração. Tá certo que não foi tão forte, até porque na semana passada teve 1.800 casos por dia, essa semana diminuiu um pouco. Então, pelo menos a gente não está mantendo uma aceleração muito forte. A gente deu uma acelerada, mas já está de novo estabilizado. Mas tem que observar para ver se esses patamares vão se manter ou se a gente vai voltar aqui para 1.500 casos por dia, que seria o mais razoável da gente estar observando hoje em dia. Mas enfim, vamos voltar para os dados do estado. A gente chegou ontem a 232.706 pacientes recuperados, o que deu uma subida, uma leve subida nos casos ativos também. A gente chegou aqui perto de 18 mil casos ativos. Visualmente a gente vê que a curva de casos ativos estava decrescendo muito pouco, muito lentamente, mas agora ela parou de decrescer pouco e lentamente, ou subiu um pouco. Então, de novo aí, um outro sinal de alerta, casos ativos aumentando de novo no estado. Isso não é legal. Os óbitos, pelo menos é uma notícia boa, a gente está diminuindo cada vez mais os óbitos. Essa semana a gente sabe que infelizmente tem óbitos represados, mas na semana passada a gente já consolidou os dados em 185 novos óbitos. Não vai chegar a 200 óbitos na semana aqui do dia 18 ao dia 25. É a primeira vez que isso acontece em muito tempo. A gente já está com praticamente metade dos óbitos que a gente vinha observando na época do auge, lá em agosto, julho, que foi o auge dos óbitos, né, gente? E a nossa taxa de letalidade até deu uma caída. A gente chegou ontem a 2,3%. Na verdade, semana passada a gente chegou a 2,3%. Então, outra boa notícia aí em relação aos óbitos. E finalmente os testes realizados. Essa semana a gente continuou testando não tanto, 61 mil testes não é tanto. Eu acho que com reabertura de escolas esse número tinha que estar muito próximo de 100 mil ou mais do que 100 mil, porque a gente precisa estar testando realmente muita gente para liberar escolas, que é uma atividade obrigatória para o estudante, né? Esses testes tinham que estar muito mais altos, tinha que ser mais do que 61 mil
por semana. E a positividade muito alta também, olha só, 28%, 29% se a gente arredondar a positividade do PCR. A gente não está fazendo testagem em massa. Testagem em massa, que eu sempre digo, é positividade na casa dos 10% e do PCR. Na teste rápido, a gente só mata a curiosidade, né? Então, o que importa mesmo é o PCR, que pelo menos a gente está aparecendo com uma política de testagem via PCR antes do teste rápido, né? Porque tem mais teste PCR sendo feito do que teste rápido, mas a positividade ainda está muito alta, ou seja, a gente só testa realmente aquelas pessoas que são suspeitas, e isso não pode ser. A gente tem que ter uma política de testagem preventiva, de testar mesmo sem sintomas, porque daí a gente vai encontrar os surtos antes deles acontecerem, a gente vai encontrar aqueles casos ativos sem que eles saibam, e eles já estão contaminando. Então isso é importante, uma política de testagem mais eficiente, tá? Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para essa semana. Desculpa aí o atraso, só consegui liberar o vídeo hoje, mas enfim, tá aí os dados. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.